E o PT apresentou mais 3 ações no Tribunal Superior Eleitoral. Desta vez, o partido quer censurar críticas feitas nas redes sociais e outdoors por cidadãos comuns, nos quais chamam Lula de ladrão e traidor da pátria. Segundo a sigla, a mera instalação do artefato já divulga a propaganda negativa ao petista e deve ser removida o quanto antes para evitar ainda mais o seu alcance. O partido também pediu a determinação da remoção das publicações sobre o conteúdo nas Big Techs, alegando promover invisibilidade ao fato. Uma das representações trata de 3 outdoors em Divinópolis, Minas Gerais, que exibem imagens de Lula com os dizeres, abre aspas, nós aqui odiamos esse ladrão comunista, fecha aspas. As outras ações pedem a remoção de outdoors em Rondonópolis, em Mato Grosso, e Imperatriz, no Maranhão. Em outro caso, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, pediu que a Polícia Civil de São Paulo investigue supostas ameaças de morte contra o petista. Em mensagens publicadas no site do PT, um usuário com o codinome Luiz Carlos Prestes escreveu que integrantes da legenda seriam responsáveis por matar o petista ainda esse ano. O delegado da Delegacia de Crimes Eletrônicos do DEIC, Laércio Caneviva Filho, melhor dizendo, disse que vai investigar o caso, mas que entende que a suposta ameaça foi usada, na verdade, como um recado de que a própria esquerda causaria isso em Lula. Mas com você, Zé? Tradicionalmente, o próprio Partido dos Trabalhadores alimentou esse tom agressivo, esta agressividade na política, né? E agora o próprio PT vem com essas alucinações de que o ex-presidente Lula está sendo ameaçado, de que há, por parte do presidente Jair Bolsonaro ou do grupo dele, qualquer orquestração desses outdoors. Isso aí, ninguém controla isso, não. Isso é uma relação espontânea do povo brasileiro, como foi nas eleições passadas. O presidente Jair Bolsonaro não teve controle. As pessoas simplesmente colocavam cartazes no Brasil inteiro, outdoors, em várias cidades por onde você passava, e isso está se repetindo. Em Minas Gerais, houve uma repetição muito grande desses outdoors, e em alguns casos, as pessoas até trocavam o nome da cidade e republicavam na internet, fazendo uma maior visibilidade, né? Então, é esse tom que o PT sempre provocou, né, que está sendo colocado como se fosse realidade pelo PT. Mas não há esta agressividade. O que há são movimentos espontâneos em todo o país, com esses dizeres aí, e alguns até reais. Mas longe de ser uma campanha do presidente Jair Bolsonaro. Diga, Fiuza. Olha, Vitor, isso aí é um ensaio, né? Não se engane. Isso é um ensaio límpido do que se passará na eleição. O nome do jogo na eleição vai ser censura, a não ser que aconteça alguma coisa diferente no país, porque até aqui o país tem, o país que eu digo, né? Quer dizer, atos do Supremo Tribunal Federal arbitrários sobre determinados perfis de redes sociais, por exemplo, né, de cerceamento ou mesmo de banimento, foram acolhidos, digamos, pela sociedade. As pessoas de fato perderam a possibilidade de falar, e a gente sabe que existe na Câmara dos Deputados, já tendo passado pelo Senado, um projeto de lei que legaliza, né, que criminaliza, ou seja, torna esse instrumento de perseguição algo legal. E aí acabou. Eu tenho falado isso aqui, parece que é um alarmismo. Isso aí é a rasteira realidade do que vai se passar no processo eleitoral se aqueles que restam na sociedade, nas instituições, que têm apreço pela democracia, não se levantarem. Então, essa ideia de dizer que o Lula é um criminoso, um ladrão, isso aí vai ser perseguido, vocês não tenham dúvidas, porque ele foi descondenado lá por aquela manobra do Supremo Tribunal Federal. Aí eu pergunto o seguinte, vai no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e pergunta se o Lula é inocente. Eles confirmaram a culpa do Lula, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mais de 20 anos de prisão. Perguntem ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região se o Lula é inocente. Lá ele teve a sua pena aumentada. Então, o que evidentemente está sendo preparado para essa eleição é essa gambiarra em cima de gambiarra, para dizer o seguinte, não, ele foi descondenado, não era o juiz natural, não está concorrendo à eleição, portanto não pode chamar ele de criminoso. E aí vai haver perseguição.
sobre quem falar sobre isso e sobre quem falar sobre segurança eleitoral. Evidentemente que o jogo está montadinho, ou a sociedade reage, as pessoas, os parlamentares, os juízes, os procuradores, ou vai ser uma eleição sob censura. Você, Ana? E é o que estão tentando, né? O que estão tentando exatamente isso, uma eleição sob censura. E essa tentativa, esse caminho vem sendo pavimentado no Congresso, né? Nós vimos aí que, pelo menos, a votação pela urgência do PL 2630, o tal projeto aí das fake news, mas que aqui nós vamos dar os nomes corretos, que é o projeto de censura, o caminho vem sendo aí pavimentado exatamente para que o povo fale menos, para que as pessoas questionem menos, para que as pessoas se expressem menos, mas os parlamentares não, né? Porque no PL, o 2630, os parlamentares continuam ali podendo falar exatamente o que eles pensam. E eu volto a fazer uma previsão, não detesto previsão, Vitor, não, sou muito conservadora em previsões, mas é que o manual, toda a página vem sendo absolutamente copiada da esquerda americana. Até outubro vão dar um jeito de calar o presidente nas redes sociais, como fizeram aqui com Donald Trump. Interessante que o PT pede que o TSE censure as redes sociais e os outdoors, mas o que vai acontecer com aqueles cartazes todos espalhados nas universidades brasileiras, chamando o presidente de genocida, de nazista, de fascista? O TSE vai interferir nisso também, nesses cartazes todos, cartazes grandes, né, em grandes universidades públicas, universidades federais. E só lembrando que esse advogado aí do Lula, do ex-presidiário, não é ex-condenado, é ex-presidiário, o Cristiano Zanin, ele é um dos nomes cotados para o Supremo Tribunal Federal em 2023, caso Lula vença essa eleição completamente anormal, que não tem nada de normal, um ex-presidiário seguindo aí numa eleição presidencial como se nada tivesse acontecido. E as tais ameaças aí contra a vida do ex-presidiário, de novo, Vitor, é o mesmo caminho daqui dos Estados Unidos. Não podemos sair, tem que esconder Joe Biden no bunker por causa da pandemia, exatamente para não ter que participar ao vivo e enfrentar outros candidatos e perguntas incômodas. É mais fácil ficar na bolha. Diga, Augusto. Está ofendido com o quê? O Lula, ele pode até não gostar da qualificação de comunista. Ele não é. Isso ele não é nada, ideologicamente. A ideologia deles é roubar do governo. Agora, ele está bravo porque o chamaram de ladrão e lavador de dinheiro. Pois eu repito aqui, ele é ladrão. Ele é lavador de dinheiro, ele é corrupto. E assim será chamado. Eles qualificam o Bolsonaro de genocida, quer dizer, é um assassino, né, em série, ou cometeu um crime em massa. E o Lula não pode ser chamado de ladrão, mas ele é. Aliás, eu me baseio em 9 juízes, de 3 instâncias, que o condenaram. E mesmo os amigos do Supremo Tribunal Federal, que resolveram libertar o Lula para que ele fosse candidato, mesmo eles admitem que não absolveram o Lula. Não absolveram. Eles tiraram da cadeia. Porque eles usaram o critério do CEP, né? A lei do CEP. Não é Curitiba, é Brasília. Isso aí é pela lei Fachin. Então ele é ladrão, é corrupto e assim será chamado durante a campanha.